Imagine uma rainha cuja história é cheia de mistério, poder e controvérsia. Naamá, a enigmática esposa do rei Salomão, desempenhou um papel crucial na antiga Israel, influenciando decisões que mudaram o curso da história. Quem foi realmente Naamá? Uma aliada política ou uma influenciadora religiosa que levou o rei mais sábio de Israel ao caminho da idolatria? Quais segredos e intrigas se escondem por trás das paredes do palácio? Prepare-se para saber os mistérios, amores proibidos e traições que marcaram a vida desta figura fascinante e controversa. Agora, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe este vídeo, isso é muito importante para trazer mais vídeos como esse. Naamá, a Amonita, era originária do povo de Amon, um dos inimigos tradicionais de Israel. A Bíblia menciona sua origem em 1 Reis capítulo 14, versículo 21 e 2 Crônicas, 1 capítulo 2, versículo 13. Ela se tornou uma figura relevante ao casar-se com Salomão, o terceiro rei de Israel, famoso por sua sabedoria e riqueza. Este casamento foi uma aliança política que simbolizava a tentativa de Salomão de consolidar seu reino e estabelecer boas relações com nações vizinhas. Naamá nasceu em um ambiente de privilégio e poder, sendo parte da nobreza amonita. Amon, localizado a leste do Rio Jordão, era um dos reinos vizinhos de Israel. Sua família, possivelmente envolvida em atividades diplomáticas e políticas, teria preparado Naamá para um futuro onde a aliança e a política seriam cruciais. A educação de uma jovem nobre como Naamá incluiria ensinamentos sobre governança, religião e talvez até sobre diplomacia e estratégias de aliança, preparando-a para se tornar uma peça-chave nas negociações entre reinos. A educação de Naamá teria sido consistente com os padrões de sua cultura amonita. Ela teria aprendido sobre os deuses e rituais de seu povo, participando de cerimônias religiosas desde cedo. Além disso, Naamá teria sido instruída em habilidades domésticas e artísticas, essenciais para uma mulher de sua posição. Dança, música e artes manuais eram parte da formação das jovens nobres, que precisavam estar preparadas para impressionar e agradar em um ambiente de corte. Crescendo no palácio amonita, Naamá teria sido testemunha das complexas relações de poder e das intrigas políticas. As alianças matrimoniais eram comuns, e ela teria visto suas irmãs ou parentes próximas se casarem com líderes de outras nações para fortalecer laços políticos. Esse ambiente teria se instalado em Naamá um entendimento profundo sobre a importância das alianças e o papel das mulheres na política de poder. O encontro entre Naamá e Salomão não é descrito nos textos bíblicos, mas pode-se dizer que aconteceu como parte das alianças políticas estratégicas que Salomão firmou com várias nações vizinhas. Naamá, sendo uma princesa amonita, foi escolhida para casar-se com Salomão com o objetivo de fortalecer as relações entre Israel e Amon. Esse tipo de união era comum na antiguidade, onde casamentos reais eram utilizados para selar tratados e garantir paz entre reinos. O casamento foi um processo longo e meticuloso. Como futura esposa do rei de Israel, Naamá precisaria estar familiarizada com as tradições, a cultura e a religião israelita. Ela também se preparou fisicamente para o casamento, como todas as mulheres daquela época, participou de rituais de beleza e purificação, comuns em muitas culturas antigas. Além disso, os arranjos políticos e diplomáticos teriam sido discutidos extensivamente entre as duas nações, para garantir que a união fosse benéfica para ambos os lados. O casamento de Naamá e Salomão foi um evento grandioso, marcado por celebrações luxuosas e elaboradas. Embora os detalhes não sejam mencionados na Bíblia, podemos imaginar que a cerimônia seguiu as tradições da época, sendo realizada em Jerusalém, a capital do reino de Salomão. Vários representantes da nobreza amonita, sacerdotes, emissários de outros reinos, bem como líderes e nobres israelitas, teriam participado da celebração. A cerimônia foi realizada conforme os rituais religiosos e culturais de Israel, possivelmente incluindo sacrifícios e orações a Yahweh, música, dança e outros entretenimentos para os convidados. Esses banquetes e as celebrações poderiam durar vários dias, comemorando não apenas a união do casal,
mas também a aliança entre os reinos. Quando Naamá se casou com Salomão, o rei já tinha um harém considerável. A Bíblia menciona que Salomão teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Essas mulheres vieram de diversas nações, representando alianças políticas e influências culturais variadas. Dentre as esposas estavam filha de Faraó. Uma das primeiras e mais famosas esposas de Salomão foi a filha de Faraó, rei do Egito. As Moabitas. Salomão também tomou esposas de Moabe. Essa aliança com Moabe teria sido importante para a segurança e estabilidade do reino de Israel. As Edomitas. Se casou com mulheres edomitas para fortalecer as relações com este reino. As Sidônias. As esposas sidônias de Salomão trouxeram consigo a influência dos fenícios, conhecidos por sua habilidade comercial e cultural. As Hititas. Os hititas eram um poderoso grupo étnico que ocupava partes da atual Turquia e Síria. Cada uma dessas mulheres trouxe consigo suas culturas e religiões, e Salomão, influenciado por seu amor por elas, construiu altares e lugares de culto para seus deuses. Esta prática foi severamente criticada pelos profetas de Israel e é vista como uma das causas do desvio de Salomão do caminho de Yahvé. Ora, então, por que mesmo sabendo que Salomão tinha várias esposas, Naamá ainda assim aceitou se casar? É simples, como mencionado anteriormente, tudo em razões políticas. Na antiguidade, casamentos reais eram frequentemente arranjados para consolidar relações entre nações, fortalecer alianças e garantir a paz. Sendo criada na nobreza amonita, já estaria familiarizada com essas práticas e entenderia o papel que desempenharia como uma das muitas esposas do rei. Ela aceitou todos os termos do casamento e ingressou em um harém já bem estabelecido e diversificado. Mas sua vida pós-casamento não foi nada fácil no começo. Competição e as rivalidades entre as esposas eram intensas, pois cada uma buscava manter ou aumentar sua influência sobre o rei. Embora a poligamia fosse uma prática aceita e comum entre os reis da antiguidade, isso não impedia que houvesse afeto e respeito mútuo entre os cônjuges. A relação entre Naamá e Salomão poderia ter sido baseada tanto em respeito político quanto em um genuíno afeto pessoal. Salomão, conhecido por sua sabedoria, provavelmente valorizava as qualidades únicas de cada uma de suas esposas, incluindo Naamá. Porém, o envolvimento de Salomão com muitas mulheres criou um ambiente de intriga e traição na corte. Embora não haja registros específicos de traições cometidas por Naamá, o fato de ela ser parte de um harém complexo e politicamente carregado sugere que traições, reais ou percebidas, eram comuns. Naamá, por volta do ano 974 a.C., ficou grávida enquanto residia na corte real de Jerusalém, onde Salomão governava Israel. Sua gravidez teria sido cercada de cuidados e atenção, típicos da realeza, com acesso aos melhores recursos e assistência disponíveis na época. Seu filho nasceu em Jerusalém e foi chamado de Roboão, se tornando um dos muitos filhos de Salomão, se destacando para ser o herdeiro escolhido para o trono de Israel. A Bíblia não especifica o número exato de filhos de Salomão, mas Roboão é mencionado como o sucessor direto, o que indica sua posição privilegiada entre os irmãos. Com o nascimento de Roboão, Naamá conseguiu uma posição de destaque. Essa posição lhe conferia um status especial dentro do harém e da corte, proporcionando-lhe uma influência considerável sobre Salomão e, posteriormente, sobre seu filho Roboão. Sua capacidade de navegar essas complexas relações de poder demonstrava sua inteligência e habilidade política. Um dos aspectos mais controversos da vida de Naamá é sua conexão com a idolatria que se infiltrou em Israel durante o reinado de Salomão. As esposas estrangeiras do rei introduziram cultos e práticas religiosas que eram contrárias ao culto de Yahvé. Naamá, sendo amonita, levou práticas religiosas de seu povo, contribuindo para a construção de altares e lugares de culto dedicados a deuses estrangeiros. Esse culto a várias religiões é apontado como um dos fatores que enfraqueceram a pureza religiosa de Israel e provocaram a ira de Yahvé. Sua posição como mãe do herdeiro lhe dava uma influência significativa, permitindo-lhe participar de decisões importantes e potencialmente mediar disputas internas.
Naamá viveu em um ambiente de luxo e intriga na corte de Salomão. Sua influência no reino teve várias facetas, impactando tanto a política quanto a religião do país. A presença e as ações de Naamá tiveram um impacto duradouro no reino de Salomão. Sua influência ajudou a moldar as políticas internas e externas do reino. No entanto, a introdução de práticas religiosas estrangeiras e a má administração de Roboão resultaram em conflitos e divisões que enfraqueceram Israel. Naamá foi mais do que apenas uma esposa de Salomão. Ela foi uma figura influente na política e religião do reino de Israel. Seu casamento com Salomão simbolizou uma importante aliança política, mas também trouxe desafios, especialmente em termos de práticas religiosas. Através de seu filho Roboão, a influência de Naamá continuou a afetar Israel, culminando na divisão do reino. As escrituras bíblicas não fornecem detalhes específicos sobre a morte de Naamá, a esposa amonita do rei Salomão. Portanto, muito do que se sabe sobre seu fim é especulativo ou baseado em tradições históricas e culturais da época. É provável que Naamá tenha vivido durante o reinado de seu filho, Roboão, e ter sido enterrada em Jerusalém, embora a data exata e as circunstâncias de sua morte não sejam registradas. Seu marido, Salomão, morreu em Jerusalém após um longo reinado de 40 anos, por volta de 931 a.C. As escrituras também não fornecem detalhes específicos sobre a causa de sua morte, mas sugerem que ele morreu de causas naturais, possivelmente devido à velhice e às doenças associadas à idade avançada. As mortes de Naamá e Salomão marcaram o fim de uma era importante na história de Israel. Enquanto a morte de Naamá não é detalhadamente registrada, a morte de Salomão encerrou um período de grande prosperidade e sabedoria, mas também abriu caminho para um futuro incerto e dividido sob o reinado de Roboão, que será tema de outro vídeo. Com tudo o que foi apresentado, podemos dizer que a história de Naamá é um testemunho das intricadas relações entre política, religião e poder na antiga Israel. Ela não foi apenas uma figura passiva, mas uma influenciadora ativa na corte de Salomão. Sua vida exemplifica os desafios e as oportunidades enfrentadas pelas mulheres reais na antiguidade, mostrando como suas ações e escolhas puderam moldar o destino de nações inteiras. Naamá, com sua origem nobre e papel significativo, deixou uma marca indelével na história de Israel, sendo lembrada tanto por suas contribuições quanto pelas controvérsias que a cercaram. Sua vida nos oferece uma visão profunda das complexidades e dos desafios enfrentados pelas figuras históricas em tempos antigos. Obrigado por acompanhar a fascinante história de Naamá, a esposa de Salomão e mãe de Roboão. Vimos como suas ações e influências moldaram o destino do reino de Israel de maneiras profundas e duradouras. Mas ainda há muito mais a descobrir sobre as intrigas e dinâmicas da antiga corte israelita. Quer saber mais sobre outras figuras importantes da história bíblica? Curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou da história de Naamá e que outras figuras históricas você gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam por histórias bíblicas e não se esqueça de acompanhar nossas próximas postagens para continuar explorando os segredos e curiosidades da Bíblia. Até a próxima!